amigos, familiares, nós gostaríamos hoje de compartilhar com vocês uma mensagem muito especial da nossa família para a sua família. Aquilo que é muito importante para nós, aquilo que nos faz tão bem, nós queremos compartilhar com você, com vocês. Vamos lá? Vamos celebrar a Cristo. Crianças vão dizer para vocês qual é o tema dessa mensagem de hoje, tá bom? Vamos lá? Foi por você. Foi por você. Vai. Foi. Vai puxar, ela vai falar, né? Não vai poder. Aqui, ó. Isso. Vai mais. Foi por amor. Foi por? Foi por amor. Foi por você. Foi por amor. Eu gostaria de começar a nossa mensagem de hoje, essa reflexão, lendo um versículo de Isaías, capítulo 23, verso 5, que diz assim: Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje, sexta-feira, estamos na semana da Páscoa, né? Hoje, sexta-feira, dia da crucificação. E eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes a história da Páscoa. Desde pequeno você já ouviu sobre a semana de Páscoa, né? Muitos seguem as tradições. Você certamente já assistiu filmes, já leu livros sobre a história de Jesus. Mas hoje eu gostaria de te convidar a não ouvir somente mais uma vez a história, mas a se aproximar dessa mensagem, de maneira que o seu coração esteja aberto a compreender que esse acontecimento, que esse fato histórico, muito mais do que um fato, foi uma prova de amor por você. Entendendo que o objetivo central desse plano perfeito de Deus tinha você como alvo. E muito mais do que conhecer a história, Jesus te convida hoje a conhecê-lo face a face, a
conhecê-lo mais de perto. Então, ao narrar aqui os fatos, essa história tão conhecida, mas que hoje vai fazer muito mais significado para você, eu queria que você se atentasse em cada parte dessa narração de que foi por você. Então, Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele abriu mão de sua glória para estar conosco. Ele abriu mão de sua glória para caminhar entre nós, vivendo uma vida comum de ser humano, sendo 100% homem e 100% Deus, cumprindo assim o seu propósito, sendo fiel até a morte de cruz. Lá em Filipenses 2:8 diz: e se achando ele na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para começar, eu queria trazer uma pergunta. Quem levou Jesus à morte? Quem foi que levou Jesus até a cruz? No ponto de vista humano, quem levou Jesus à morte foram as autoridades, os governos da época, que se uniram em um complô para matar Jesus, sob a acusação de blasfêmia contra Deus. Jesus, de alguma forma, incomodava as lideranças daquela época, os líderes religiosos e também o governo. As autoridades o prenderam com uma sentença arbitrária, onde o preso, Jesus, não era culpado e as testemunhas eram falsas. Porém, no ponto de vista divino, ninguém prendeu Jesus. Jesus entregou a si mesmo. Jesus se entregou para receber a condenação que era nossa. E você pode estar se perguntando, mas que condenação é essa, Natália? Eu vou ler para você uma explicação para essa sua pergunta, que está lá em Romanos 3, 23 e 24. Presta atenção. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados através da fé. Então, Cristo se entregou e morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ele recebeu a condenação que era nossa. Em Isaías, como nós lemos lá no início da mensagem, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Então, Jesus estava pronto para morrer no seu lugar. E no caminho, ele foi açoitado, zombado e humilhado pelos soldados cruéis e pela sociedade também. Muitas daquelas pessoas que estavam ali naquele momento zombando Jesus, criticando Jesus, pedindo que o crucificasse, estavam há pouco tempo atrás seguindo ele na multidão, em busca dos seus milagres, em busca das coisas que ele podia fazer. O tempo passou e o homem continua o mesmo, não é? Insensível, egoísta, mau, pecador. Mas também estavam ali acompanhando Jesus e participando do seu sacrifício, do seu sofrimento, aqueles que conheceram Jesus mais de perto, aqueles que não se deixaram influenciar pela multidão, aqueles que não estavam seguindo Jesus somente pelas coisas que ele podia fazer, mas aqueles que buscavam Jesus pelo que ele é. Estavam ali também, caminhando e participando do seu sofrimento. Você tem andado com Jesus bem de perto?
Ou você hoje se encontra como na multidão, distante, não conhecendo bem a Jesus, não entendendo bem quem Ele é? Jesus então é condenado, sem nunca ter cometido mal algum. Nós podemos ver isso lá em Lucas 23, no versículo 20 a 23. Do versículo 20 a 23. Quando Jesus, diante de Pilatos, recebe a condenação. Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez para a multidão. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica, crucifica. E Pilatos disse pela terceira vez: mas qual foi o crime que ele cometeu? Não vejo neste homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediam. Então Jesus segue para o seu destino. E ali chegando, no lugar da crucificação, chamado de caveira, Jesus é colocado numa cruz, juntamente com 2 criminosos. Jesus, aquele que nunca pecou, que dedicou a sua vida a amar integralmente, que deixou grandes ensinamentos, que mudou a história e a vida de inúmeras pessoas e que até hoje tem transformado a vida de muitas pessoas no mundo inteiro, que deixou princípios e valores inegociáveis, aquele que marcou a história da humanidade. Jesus, que ensinou o perdão, a dar a outra face, a se colocar no lugar do outro e a não pensar somente nos interesses pessoais. Sim, aquele que andou com os mais desfavorecidos e que oferecia a cura física e também da alma. Jesus, que foi 100% homem e 100% Deus, que estava sujeito a tudo que nós estamos, porém nunca pecou. Agora estava prestes a entregar o seu próprio corpo ao tipo de morte mais dolorosa e humilhante que já existiu. Então o deitaram sobre a cruz, estenderam os seus braços e o prenderam na madeira. Os cravos transpassavam a sua pele, sua carne e nervos. Um esforço sobre-humano. Jesus apoia o seu corpo sobre o prego dos pés. Esforça-se, eleva-se, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração está se tornando cada vez mais difícil e em alguns momentos ele se esforça para recuperar o fôlego, enchendo os pulmões de ar, inclinando o seu corpo com muito esforço, elevando a sua postura, para assim encher os pulmões de ar, lutando contra a asfixia, para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que amor é esse, querido? Não havia posição confortável, a dor era insuportável, mas ele ainda encontrava forças para dialogar com os 2 ladrões. E nos últimos momentos de vida ainda salva um deles que creu. Foram 6 horas de intenso sofrimento, de agonia e de intenso amor. Lembra? Foi por você. E mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar. A escuridão cobriu toda a terra. O véu do templo se rasgou ao meio. E com o último fôlego de vida, Jesus grita bem alto: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando o véu do templo se rasgou, isso significou que o sacrifício de Jesus abriu um caminho para a presença de Deus. Por causa do pecado, o homem estava separado de Deus e não havia nada que ele fizesse que pudesse superar essa separação. Somente o sacrifício de Jesus seria suficiente. Agora há acesso novamente a Deus e não há nada que te separe da presença dele. Naquele momento, houve grande desespero, tremor de terra, uma escuridão tomou todo aquele lugar. A multidão corria, muitos chorando em sinal de tristeza, talvez arrependimento. Um soldado romano que estava próximo a Jesus, vendo tudo aquilo acontecer, disse: ele realmente era inocente. Ele era o Filho de Deus. Um dos amigos de Jesus, chamado José de Arimateia, pediu a Pilatos que deixasse ele sepultar o corpo de Jesus. Então ele tirou o corpo de Jesus da cruz, enrolou em tecidos de linho e depois colocou um túmulo cavado sobre uma rocha. Na rocha. As mulheres que acompanhavam Jesus desde a Galileia também estavam ali participando daquele momento. Você pode ver isso lá no final do capítulo 23 de Lucas. Bem, Jesus ficou ali, morto, sepultado. Uma grande dor tomou toda a terra. E no domingo bem cedo, essas mulheres foram ao túmulo levando perfumes que prepararam. E quando chegaram lá, uma grande surpresa. A pedra havia sido tirada da entrada do túmulo. Então elas entraram e Jesus não estava mais lá. Aleluia! A profecia se cumpriu. Um anjo aparece àquelas mulheres e testifica: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? O sofrimento e as suas dores não foram em vão. Por não retroceder e nem se render diante da dor, mas suportá-la até o fim, obedecendo à vontade do Pai, hoje há esperança para a humanidade. Jesus ressuscitou e hoje basta que você reconheça a sua condição de pecador e aceite o sacrifício de Jesus. Você precisa confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e você será salvo. Jesus venceu a morte e por isso hoje não existe mais condenação sobre nós, que somos seus filhos. Ele nos deu vida e vida eterna, vida em abundância. Eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo para você um verso de João 11, 25, que diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E eu quero encerrar essa mensagem fazendo a mesma pergunta que João fez. Você crê nisso? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas